Bom, eu sou médica, doutora em saúde coletiva, mestra em saúde comunitária, pós-doutora em ciências médico-legais e ético-deontológicas e, nesse momento, presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas. É um prazer enorme, agradeço demais à MB essa oportunidade de estar aqui falando para vocês, porque assim como Débora colocou, é muito importante esse contato nosso com os médicos gerais, né? Nós duas somos professoras também de universidade, a gente tem contato com o aluno e depois lá na frente, quando ele vira especialista, ou quando a gente tenta fazer com que ele vire. Então, nós temos aí esse espaço de falta de contato mesmo e de discussão sobre algumas questões importantes. Dentro do escopo da medicina legal e perícias médicas, que nós fazemos perícias em várias áreas, né? Nós fazemos a perícia previdenciária, a perícia administrativa, a médica legal nos institutos de medicina legal e também a judicial, na esfera civil, na esfera criminal e também hoje nos juizados federais, que constitui uma parte importante desse nosso trabalho. Não tenho nenhum conflito de interesse, sou professora titular da Universidade Federal de Sergipe e estou presidente da ABML-PM, e essa atividade não consiste numa atividade de remuneração. E eu vou começar falando porque nós escolhemos trazer à discussão algumas questões muito importantes relacionadas aos documentos médicos. E dentre estes, nós vamos falar de 3. Por que a gente acha tão importante falar isso, né? Uma questão que dá uma consistência maior nessa preocupação é o próprio capítulo 10, documentos médicos, do Código de Ética Médica. Às vezes, nós só paramos para perceber como o Código de Ética Médica é importante em nossas vidas em 2 situações. Ou quando você vira conselheiro e vai trabalhar no conselho e vê os colegas sendo questionados, ou quando você é questionado e vai parar num conselho, ou é questionado e vai parar na justiça civil ou na justiça criminal. O que foi que eu fiz? Aí tem toda aquela história, o que foi que eu fiz? Às vezes, um relatório médico que você deu pode ser o motivo de você estar indo responder a um processo, seja ético, seja civil, seja criminal. E alguém pode dizer assim, olha, eu não vou dar mais relatório médico. E, de vez em quando, a gente tem umas fases, em alguns estados, que os médicos resolvem não querer dar nem atestado, nem relatório. Quando sabe assim, olha, fulano e tal, médico X, o conselho mandou chamar porque abriram sindicância pelo relatório que ele deu. E aí você, não dou mais. Aí, naqueles dias, aí é uma confusão. Aí você passa assim, todo mundo desesperado, o que foi que aconteceu? Não dou mais esse negócio. Aí o paciente chega lá e você diz, não dou não. Mas é verdade ao médico deixar de fornecer laudo médico, que também é conhecido como relatório médico, ao paciente ou ao seu representante legal, quando aquele for encaminhado ou transferido para a continuação do tratamento, ou em caso de solicitação de alta, ou deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente e pelo seu representante legal. Eu trago só 2 pedacinhos, mas existe uma série de resoluções, pareceres, e dentro da justiça civil, uma série de questões que faz com que, sim, é direito do paciente, inclusive, tanto no Código do Consumidor quanto no documento da lei do ato médico, fica claro
que nós precisamos dar esses documentos, seja um atestado, seja um relatório. E, claro, não fazer isso também tem implicações legais. Então, só resta uma saída. É sabermos como é que nós vamos dar esses relatórios para que saiam de uma forma mais segura possível. Claro que nós não vamos precisar contratar de antemão um advogado, como alguém já me perguntou, para... Não, doutor, é preciso que eu, quando for lá o documento, antes o advogado veja. Não, não precisa esse grau de preciosismo. Né? Claro, se alguém tiver, pelo menos na primeira vez que fizer um relatório, tiver a oportunidade de pegar alguém mais experiente, ou mesmo uma pessoa que saiba um pouco do direito, é bem interessante, né? Até porque na ciência e na vida a gente pega muito as experiências que vem de trás, acrescenta alguma coisa e faz um novo, né? Acho que desde que o homem de Neandertal surgiu na Terra, ele é uma crescente evolução. E em tudo, né? Porque eu estava essa semana dando uma aula sobre riscos químicos em cerâmica e me vi estudando como é que o homem de Neandertal fazia aquelas pecinhas que ele já fazia. Como? O que será que passava pela cabeça dele? E a gente vai evoluindo e chega hoje a uma grande cerâmica com riscos, com isso, com aquilo. Mas surgiu de lá. Mas qual é, na verdade, esse problema, né? Um deles, além da questão ética, gente, é o grande número de processos contra médicos que hoje estão nos conselhos regionais de medicina de todo o país. Nós acompanhamos esses números e os números são exorbitantes. E no judiciário, porque o judiciário também cresce a olhos vistos, o número de processos contra médicos. E, por conta disso, é necessário observar o que finalmente é que estão nos colocando. Então, de todos os documentos, a gente resolveu trazer o relatório médico, né? E tem até um livro aqui na livraria que se chama Guia de Medicina Legal e Perícia Médica, coordenado pelo Dr. Ivan Diebe Miziara, que está sendo vendido aqui, que tem um capítulo da professora Carmen Miziara, que fala sobre esses documentos. E quem tiver a oportunidade, é muito interessante dar uma lida, porque traz assim, uma série de outros documentos que, às vezes, ao preenchê-lo, a pessoa não tem nem ideia do que está fazendo, se está em condições realmente de afirmar ou negar alguma coisa. O primeiro é o documento que eu vou falar, é o relatório médico. Esse documento, ele não é um documento que caracterize, do ponto de vista nem ético, nem legal, uma formalização do que aquele paciente tem. Você não fecha um diagnóstico. Você não está, diferente de um laudo médico pericial, estabelecendo absolutamente nada. Você está dando um relatório de uma situação que pode se transformar. Só que esse relatório, ele tem itens fundamentais, porque eu já peguei uns relatórios em perícia que tinha 2 linhas. 2. Certo? No máximo 20 palavras. E aí, realmente, fica difícil você entender o que aquele colega quis dizer em 2 linhas. Pode ser que ele tenha um poder de ser sucinto tão grande, tão grande, tão grande, que em 2 linhas e 20 palavras ele consiga me dizer tudo isso, mas é muito pouco provável, né? Então, o relatório médico, ele tem que ter, necessariamente, a identificação do paciente, nome completo, data de nascimento, CPF e endereço. Esse CPF é importante porque hoje nós estamos caminhando no país para uma situação que o nosso mais importante documento é o CPF.
inclusive nos registros SUS, nos registros da Justiça. Então, ele é muito importante. As informações são relacionadas aos resultados de exames, limitações físicas de paciente, medicações administradas, terapias adotadas, prognósticos, eventuais sequelas. E a identificação do médico, com o nome completo, número de registro no CRM, carimbo e assinatura ou assinatura digital, no caso do relatório médico eletrônico. E aí eu chamo muita atenção para as pessoas que trabalham na área de fronteira. Por exemplo, você trabalha no município de São Paulo, você mora no município de São Paulo, mas dá plantão no município, no estado do Paraná, em outro município. Ter cuidado, porque cada vez são maiores os questionamentos acerca de você. Se trabalha em outro município, o CRM é por estado. Então, isso a gente pode até lutar para que um dia as zonas de fronteira, ou a gente tenha um CRM único, não sei. Mas, de qualquer sorte, você tem que ter, se trabalha lá e cá, esses 2 CRMs. Certo? O endereço já não tem essa estrutura, você pode colocar, mas o seu CRM é o da cidade, do estado que você trabalha. Isso é muito interessante, porque no Brasil isso é muito frequente. Né? Nossas pontes, nossas áreas. Às vezes tem um rio, divide, mas tem uma ponte que liga. Então, nós temos um monte de zonas de fronteira que faz com que a gente tenha que ter este cuidado. E vejam que aqui a gente coloca prognósticos, eventuais sequelas. E aí eu chamo a atenção para a questão do português. Cuidado, nós no relatório médico não temos poder de grandes afirmações. Porque quando você faz uma grande afirmação, você está se responsabilizando por ela. E aí a gente tem que ter uma consciência, e aí tem a liberdade do ato médico, essa questão de a gente poder colocar ou não, mas do ponto de vista de quem tem experiência com essa avaliação desses relatórios, é que tenha cuidado. Por quê? Porque esses relatórios muitas vezes vão parar em um processo judicial. Quando você vê, o seu nome está lá, sendo avaliado por um colega. Não vou entrar aqui no prontuário, porque seria 20 minutos só de prontuário, que é a expressão do que como você chegou nesse relatório. Né? Mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Tem o laudo, que hoje precisa ter o nome do paciente, e esse laudo médico cada vez mais se refere a exames. Então, local do exame, dados do médico solicitante, data do exame, diagnóstico do paciente. E aí eu chamo a atenção com o Código Internacional da Doença. Não pode ser um chute, o código. Por quê? Porque às vezes coloca o código errado, você não sabe se quem está errado é a doença ou o código. E é complicado isso. Os resultados dos exames complementares, a evolução clínica, a conduta terapêutica, consequências à saúde do paciente, tempo estimado de repouso para a recuperação dos pacientes. E olha que isso hoje está a cargo de muitas atividades que são realizadas por serviços médicos, como patologia clínica, patologia, radiologia e diagnóstico por imagem, medicina nuclear, eletrofisiologia, genética, hematologia e hemoterapia e citopatologia, que, segundo a resolução 2235 de 2019 do CFM, tem que vir assinado por um médico. E aí entra toda aquela questão. Veja, porque tem uma discussão ainda em aberto de você laudar à distância. E isso, do ponto de vista civil, ainda não está totalmente pacificado. Porque o nosso problema é o seguinte: quando ninguém tem problema, é um mar de rosas, ninguém questiona nada. Quando alguma coisa dá errado, tudo isso vem à tona. E aí
É muito complicado. Já o laudo médico pericial, ele tem, inclusive, ele é objeto de fiscalização pelo CFM. Aliás, nós somos bastante fiscalizados, porque nós temos que cumprir a resolução do CFM, a 2056, e também temos que cumprir o CPC, Código de Processo Civil. O laudo médico pericial, segundo a resolução do CFM, que foi revista até em 2018, você tem que botar um preâmbulo, individualização da perícia, circunstância, identificação do examinado, história da doença atual. Vejam que é a parte clínica que tem que ser colocada. História da doença atual, história pessoal, história médica, história clínica, exame físico, exame do estado mental, nos casos de perícias psiquiátricas e neurológicas. Isso significa o seguinte: se você estiver lidando com um caso psiquiátrico ou lidando com um caso neurológico, e que não é muito distante, porque síndrome do túnel do carpo está dentro das doenças neurológicas. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, a pessoa até recém-formada tem um amigo que é juiz, ou então não conhece ninguém, mas vai lá e bota o nome para ser perito. E faz uma perícia que é um relatório médico. Um pouquinho menor. Outras vezes pega uma perícia e só responde às questões que chegaram através do juiz ou do requerente, do ré, que compõem o processo judicial. E, no caso, isso aqui é o roteiro básico de uma perícia. Ele tem que ter tudo isso. Então, às vezes, quando a pessoa, o juiz diz, não, eu estou precisando de perito. Vamos fazer perícia. Você vai fazer X perícias e vai ganhar tantos reais. Isso daí é muito interessante, mas é necessário que saibamos o que está fazendo. Porque, senão, na hora que você deu um laudo favorável a um lado, o outro lado pode derrubar você aí. E outra coisa, no Brasil hoje, os próprios juízes, quando recebem um laudo que eles consideram muito aquém do mínimo necessário, eles mesmos remetem aos conselhos regionais de medicina para que seja feita a apuração do caso. Então, além de tudo isso, aí entra novamente a questão do diagnóstico positivo, que tem que ser pela OMS, e aí é o CID, porque, inclusive, tem alguns colegas que usam outras classificações internacionais, mas que não estão em vigor no país e não pode. E aí entra a parte médico-legal propriamente dita, que é constituído dos comentários médicos legais, tem uma conclusão, e quando o caso é penal, tem ainda outras questões. Às vezes, esse caso penal se dá em estados, porque nem todo estado é como São Paulo, que tem um IML na capital e tem vários IMLs distribuídos pelo estado, nem como o Paraná. Por exemplo, Sergipe só tem um IML, Alagoas agora tem 2, Ceará só tem 1. Então, o que é que acontece? Muitas vezes você tem um caso que a polícia, o delegado, lhe pede para fazer um laudo. Então, você, às vezes, cai e bota um laudo de 3 linhas. Aquele mesmo documento vai virar uma prova contra você. Então, essas questões precisam ser muito bem avaliadas. O CPC, quando a gente faz um laudo pericial, como é um documento oficial, ele deve também considerar o que está escrito no Código de Processo Civil. Então, ele coloca basicamente as mesmas coisas que tem lá no nosso Código de Ética Médica, mas ele coloca uma questão aqui muito interessante. É que o laudo deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples, com coerência lógica, indicando como alcançou as suas conclusões. E isso daí é uma questão que a gente tem que saber usar as técnicas e as referências científicas. É vedado ao perito
ultrapassar os limites que é dado no laudo, quer dizer, se tem nexo, se teve realmente um dano e o que é que precisamos fazer para concluir e ajudar ao juiz. E no caso do parecer técnico, que você entra no processo para concluir, para dizer o que achou do laudo do perito, nesse caso você tem uma liberdade para fazer a discussão técnico-científica indo contra ou a favor do que o perito do juiz, que é quem faz laudo médico pericial, fez. Então, eu concluo aqui, porque já passei 2 segundos, né? E agradeço a todos a participação. Agradeço a MB mais uma vez. E agora eu volto à minha função de coordenadora.